Então, eu ficava 1 hora em casa, levava as crianças pra creche, 7h40 mais ou menos, deixava elas na creche, deixava a Aninha na escola, eu ia pro trabalho, passava o dia inteiro no trabalho, voltava, pegava as crianças na creche, pegava a Aninha na escola, pegava as Tri na creche, chegava em casa umas 6 e pouquinho, a Fá só chegava, como era muito longe, ela trabalhava, ela chegava 8h30, 9 horas da noite em casa. Sim. E aí eu cuidava das meninas até lá, a Fá chegava, a gente, outro dia a mesma coisa. Eu acho que é um pecado muito grande eu falar isso, mas veio a pandemia, veio o lockdown, e a Fá parou de trabalhar presencial, eu também parei de trabalhar presencial, a gente ficou remoto, e foi muito bom pra gente. Foi muito bom. Porque, assim, as crianças não precisaram ir pra escola mais, a gente ficava em casa, nesse meio termo, cara, tudo é muito bom. Nesse meio termo, a gente encontrou alguém que deu certo com a gente, que podia cuidar das meninas, que encaixou nesse cuidado que as meninas tinham, e a gente ficou em casa, todo mundo em casa. O Gui e as quase 7 mulheres, né? Porque a Fabiana, as trigêmeas, a Ana Beatriz, 5 mulheres, mais a babá, 6 mulheres. Sim. Trabalhando todo mundo de casa. Então saiu aquela realidade que teria sido muito puxada da Fabiana sair de casa às 6 da manhã e voltar às 9 da noite, das crianças pequenininhas na escola. Então, a pandemia trouxe esse benefício pra gente, sabe? Sim, sim. De novo, eu sei que foi péssimo pra muita gente, é indiscutível esse cenário, né? Mas pra gente, nesse sentido, foi bom. Foi bom, porque sabe? conseguiram ficar mais próximo e que precisa, na verdade. Né? Conseguimos acompanhar as crianças. Eu falo assim, tem as crianças da pandemia, que são crianças que estão próximas dos pais que conseguem, de novo. Claro, sim. Não é todo mundo que consegue trabalhar de casa, foi muito difícil, etc. Mas dá essa proximidade. E deixa a gente louco também, né? Você também, sim, né? Você com 3 crianças, né? Eu com 4 crianças dentro de casa, aquela gritaria, aquela correria. E assim, Guilherme, até confidenciar com o nosso público aí, às vezes a gente faz reunião com o Guilherme, hoje menos, mas fazendo as reuniões com o Guilherme, e o Guilherme falava assim, das 6h30 às 8h30 eu não posso, mas a partir desse horário, às vezes a gente tinha uma reunião que precisava acertar alguma coisa e não tinha que ser fora do horário comercial, e o Guilherme falava assim, das 6h30 às 8h30 eu não posso. E aí, imagina a rotina do Guilherme, como é que era essa rotina do Guilherme, com 3 filhos, 4 na verdade, né, e a Aninha já um pouco maior, já consegue ter mais independente, né, mas explica como é que é essa rotina para que elas dormem às 8h30, como é que é esse negócio? Elas sempre, né, nós verdade? Tínhamos, acho que aqui, pessoal, acho que tem uma boa coisa assim pros pais aí de primeira viagem, e a minha esposa também tem muito isso, de fazer rotina. Sim. E aí eu até sempre falei pro ti, cara, conversa com o Fabrício, lembra do Fabrício? Sim. Fabrício é um amigo nosso que também teve 3 filhos, os meninos já estão com 12, 13 anos, uns bênçãos. E ele lá, ele falava assim, não, eu tenho um quadro falando o que tem que fazer, o que tem que comer, um não pode comer 2 vezes, não pode dar remédio 2 vezes pro outro. Já dei remédio 2 vezes pra mesma Mas criança. Como é que é essa rotina, Guilherme, assim, porque é muito pequeno, vocês sozinhos, é muito difícil ter rotina, mas a importância dessa rotina. Lá em casa nós temos agora, um troféu nosso, né? A gente não usa mais, mas é o que a gente chamava de vaca da rotina. Era uma vaca que ficava pregada na geladeira e que a gente anotava tudo lá, tudo que tinha que ser feito. Que hora que acorda, a gente acorda a criança. Tanto é que até hoje as meninas, hoje elas estão começando a dormir mais, mas 5 horas da manhã elas acordavam. 5 horas da manhã? 5 horas da manhã elas acordavam. Por quê? Quando era pequenininha, a gente tinha que dar mamar de 3 em 3 horas. Aí foi passando de 4 em 4 horas, de 5 em 5, 6 em 6, foi aumentando. Mas isso aí tem uma coisa importante. Eu sei que a gente tá falando aqui, a gente tá quase... esse mamar... sim. Porque também... Uma coisa, eu passei por isso com uma criança, aí a mãe dava o mamar e o pai ficava pra fazer rotar. E era 20 minutos para fazer rotar, que parecia uma eternidade. Imagine que os seus não vai dormir, você não vai fazer rotar 2 de uma vez, 3 de uma vez. Então você ficava quase 60 minutos, 1 hora também esperando. Eu pensei muito em criar um arrotador de criança. Eu falei, cara, eu tenho que ter um jeito de eu pôr elas numa sacola, em alguma coisa, que elas vão ficar retinhas. Faz tudo uma vez. Isso, elas vão ficar retinhas, eu vou amarrar elas no berço e elas vão arrotar sozinhas. Não consegui criar isso, não. Cara, a Fá amamentou as Tri até os 9 meses.
Eu perguntei pro médico, falei, vem cá, tá nascendo trigêmeos e tal, não sei o quê. Nasce um peito no pai também? Não. pra ajudar, porque ela só tem 2 seios ali, não dá pra amamentar 3 crianças. As meninas, elas desde sempre, elas mamavam e elas complementavam com fórmula, com uma madeirinha, né, de fórmula, etc. E aí, a gente acordava, eu e a Fá, nós acordávamos, ela pegava um pra dar mamar, eu pegava a outra e dava mamadeira, e a terceira ficava dormindo. E aí, cada um fazia que tava dando mamar, arrotar, botava no berço de novo, a Fá pegava a terceira, dava mamar, terminava, me dava, eu arrotava, botava na cama pra dormir, né? Então, assim, tudo programado. Tudo assim, criança pequena toma muito remédio, né? Ferro, complemento, etc. Tudo num quadro, cara. Tudo assim, que hora que é... Então você usava o quadro mesmo? Tinha um quadro enorme no quarto delas. Além da vaca da rotina, tinha um quadro, ó. Tem que dar... Deu, marca um xizinho que já deu. Final do dia apaga tudo, amanhã começa a marcar tudo de novo, exatamente. A quantidade de vezes que eu já dei remédio pra mesma criança à noite não tá escrito não, mas elas estão bem. Eu só descobri que eu tava dando remédio pra criança errada quando a criança reclamava. Eu falava, opa, esse choro aqui não é da Lu, não, é da Isa. Pelo choro você conseguia saber. Não, isso a gente sabe, né? E aí, mas isso é assim, rotina. Tudo tinha hora, cara. Tinha hora de dar banho, tinha hora... Só não tinha hora... Tem, na verdade, ainda, né? Tem. Só não tem hora de trocar fralda de cocô. Porque até não é fralda delas. de... Isso, porque cocô faz qualquer hora. Porque fralda de xixi a gente tinha hora de trocar fralda. Às vezes desperdiçava uma fralda hoje, mas, cara, tinha hora. Tudo, Hugo. Tudo tem hora, cara. Sim, legal. A rotina é 100% assim. Isso é muito bom pra criança, sabia? Porque a criança, nós adultos temos ansiedade quando a gente não controla a nossa agenda, o que a gente tem que fazer, quando depende dos outros. Quando a criança ela tem rotina, ela sabe o que vem. As meninas não choravam de fome. Por quê? Porque elas tinham a hora de comer. E elas não ficavam agoniadas quando estavam com fome. Porque elas sabiam que estava chegando a hora de comer. A hora de mamar, a hora de tomar banho. Então, assim, tudo... E aí, de novo, cara, 4 filhos, 1.000 quilômetros de distância de toda a família, cheio de amigo, mas amigo não é família, né? Então, assim, tinha que ter essa agenda. E aí, uma outra coisa, as meninas não adoeciam, cara. Isso foi uma outra sorte que a gente teve. Como a gente tava dentro de casa o tempo todo, as meninas não adoeciam, sabe? Então, isso ajudou muita gente também, sabe? Sim. Não tinha que ir pro médico com uma criança. Agora, recentemente, que as coisas estão voltando ao normal, uma adoece, às vezes outra, eu tenho que ir pro hospital, a Fabiana fica em casa. A Fabiana vai pro hospital, eu fico em casa com as outras. Mas no começo não teve isso, então isso foi um facilitador muito grande pra gente também, sabe? Mas eu diria assim, que o meu melhor amigo, que o nosso melhor amigo, foi a rotina, foi a vaca da rotina. Sim, de ter que ter... E às 8h30 da noite elas dormem e acordam no outro dia. Começava, quando elas eram pequenininhas, começava a dormir 6 da tarde. E ia até? Ia até 6 da manhã, cara. Eu achava estranho. Toda consulta do pediatra, eu falava, pediatra, doutor Tiago, tem uma coisa errada, cara, essas meninas dormem demais, cara. Ele, não, é normal criança dessa idade dormir 12 horas, assim. Eu acordava de noite, ia lá no narizinho dela, assim, será que tá respirando? E não tinha esse negócio de uma dormir... A outra acordar, chorar e acordar a outra e ficar nessa bola de neve. Esse é um bom ponto. A gente nunca ninou as crianças pra dormir, porque são um pai, uma mãe e 3 crianças. Então não dava pra ninar. Então a gente sempre colocava acordada no berço. E nesse processo de ficar acordada no berço, vez ou outra, uma tava incomodada com alguma coisa, dava uma chorada. Então elas sempre acostumaram, até a gente ir lá, ver o que trocar uma fralda, de cocô, alguma coisa. Elas estavam dormindo sozinhas e tinha uma irmã chorando às vezes. Então o choro não acordava, velho. Que faz parte da rotina delas, faz parte da rotina delas. Até hoje, elas choram de madrugada, uma chora, a outra não acorda. Muito difícil, cara. Uma chorou, a Luísa tá gritando lá, a Mariana, papai, papai, papai. A Isabela e a Luísa estão dormindo, cara. Não estão nem aí pra paçoca.